Bons amigos, conceitos e ideias que nós vamos ver aqui são da doutora Ana Primavesi, a nossa mãe e pioneira da agroecologia. E também essa apresentação que eu estou trazendo hoje aqui é baseado, muito baseado em artigos e textos da Virginia Knabe, que traduziu muito bem esse conhecimento que nós vamos passar aqui através dos artigos e textos. Virginia, que foi uma grande companheira da doutora, aí no final da sua vida, escreveu toda a sua biografia, tem um livro escrito sobre ela. Então, hoje ela traduz esse conhecimento deixado por ela em artigos e aqui eu vou então estar passando para vocês. Então eu vou deixar o link e as referências desse trabalho que eu estou me referindo e aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, e vocês podem estar acessando e podem estar conferindo na íntegra. Mas então hoje nós vamos falar sobre os solos vivos e os ativos, segundo Ana Primavesi. Então, num senso comum, um solo, se a gente fosse pensar como o grande senso comum, as grandes ideias colocadas, o que a grande maioria acredita, é que um solo pobre, ele deve ser sempre corrigido, ou seja, ele deve ser sempre adubado, para que ele se torne, então, um solo rico e assim ele produza bem. Então, esse é um pensamento comum. Ou seja, solos considerados pobres são aqueles solos que têm poucos nutrientes. E aí, para a gente enriquecer o solo, nós precisamos colocar nutrientes. Certo? Bom, o que nós vamos trazer hoje é que não é bem assim. Na verdade, os solos têm de ser pobres. E não sou eu quem digo isso. Quem diz é a nossa doutora Ana Primavesi. Os solos têm de ser pobres, porém vivos e ativos, aqui no nosso clima tropical. E nós vamos ver que durante essa apresentação nós vamos ver que existe o comportamento, o sistema, o ecossistema é diferente no nosso clima tropical, que é onde nós estamos, o Brasil, em relação ao clima temperado, como acontece na Europa. Mas para a gente entender isso que nós estamos dizendo, que o solo tem que ser pobre, e aí entre aspas, esse pobre, na verdade é que nós estamos dizendo que o pobre em nutrientes, mas ele é rico porque ele é vivo. A riqueza está na vida do solo. Tá? Então, a compreensão disso, para a gente entender isso, a gente tem que nos aprofundarmos um pouco aqui na fisiologia, entender a fisiologia, como funciona a planta e também como funcionam os micro-organismos do solo. Tá? Então, para a gente entender isso, vamos primeiro colocar aqui aquela nossa clássica, a nossa clássica fórmula, que é a nossa clássica fórmula da fotossíntese. Como se cria a fotossíntese? É importante, a gente vai sempre voltar nessa fórmula porque ela é básica, Então a gente lembrando que as folhas fazem fotossíntese, a clorofila das plantas, essa parte verde, são as que fazem nossa grande reação da fotossíntese. E o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o CO2, o gás carbônico que você vai encontrar na natureza, mais H2O, que é a água, tá? E junto com a luz do sol, ela vai estar formando aí a nossa camada, a nossa glicose, que é C6H12O6, que é a nossa glicose, a nossa a nossa nosso carboidrato. Então, ou seja, carbono mais moléculas de água. Então, veja, mais H2O aqui, mais o oxigênio, tá? E aí é claro que aqui nós vamos O2, existe a proporção, depois não importa por enquanto aqui
quanto que é a proporção de cada um desses. O que importa aqui para nós é que entra na planta CO2, H2O, junto com a luz, e ela vai formar essa nossa grande, né, molécula aqui, mais H2O, mais oxigênio. Agora, para que todo esse processo aconteça, é preciso dos catalisadores. Quem são os catalisadores? Os catalisadores são os minerais. Tá? E aí, muito conhecido na química, né? Quem são os minerais? Nós consideramos, né? Os minerais são N, P, K, né? Os principais, o cálcio, né? O enxofre, mais aí os micros, tá? Que nós vamos falar bastante sobre os micros aqui. Bom, então nós vamos ver, então esses, na verdade, esses aqui, então vão ser os catalisadores, ou seja, eles aceleram a importância deles, eles vão acelerar aqui então todo esse processo de formação de energia da planta. Tá? Agora, veja, é claro que na verdade, quando você tem então uma folha, a produção da matéria orgânica, ou seja, as folhas que caem, toda a biomassa que cai, é a matéria orgânica. Mas a planta, de fato, ela não vai conseguir, né, se alimentar direto, ela não se alimenta direto da matéria orgânica. Do que ela se alimenta? Ela se alimenta, então, dos minerais no solo. Então, se a planta não consegue absorver diretamente a matéria orgânica do solo, como que é todo o processo? Quem entra aí, né, nessa cadeia? Então, quem vai entrar aqui são os grandes, o nosso micro-organismos. Tá? Que muitas vezes aí o pessoal esquece. Porque, veja, os micro-organismos é a grande vida do solo. É essa vida que nós estamos falando. Tá? Então, nós vamos entender aí o que acontece. Muitas vezes, os processos, né, que acontecem naturalmente aí do convencional, não vai estar aí, vai estar matando essa vida, né, ou não dando valor para essa vida. E aqui a nossa grande chave é esses micro-organismos. Por quê? Porque são, na verdade, eles que vão transformar, né, através da matéria orgânica, nos minerais disponíveis aqui para a planta. E aí, então é claro que, já aproveitando, né, ele vai formar o humus, né, que é um processo feito pelos próprios micro-organismos, toda uma elaboração de uma estrutura, né, que também é uma matéria orgânica, mas é uma matéria orgânica, uma estrutura toda elaborada, feita pelos próprios fungos e bactérias. E também, aqui nós temos também, é lógico, que nós temos os minerais, né, nós temos os minerais da rocha, né, ou seja, os minerais da rocha natural, né, próprio do solo, que é claro que a planta pode estar absorvendo diretamente esses minerais, mas como eu disse, né, nós temos solos pobres nesses minerais, e então o humus pode estar fazendo aqui uma associação com os minerais e os micro-organismos, né, existe toda uma vida, toda uma ligação aqui, tá? Que é importante. Então, lembrando, eu quero colocar um parênteses aqui, né? Primeiro eu estou só conceituando algumas coisas para a gente entender essa ideia que foi colocada. Então, lembrando que nós temos aqui no solo, lembra, né? É importante isso daqui. Nós temos no solo 25%, né, de oxigênio, 25% de água, nós temos 45% de minerais no solo, né? Ou seja, né, silt, areia e argila. E nós temos apenas, né, 5% aqui
de matéria orgânica. E esses 5% da matéria orgânica são os grandes responsáveis aqui para gerar toda essa vida, né, no solo e para gerar toda a energia para os micro-organismos, né, promoverem essa vida. E aqui a gente vai ver que, na verdade, quando o sistema convencional ou o sistema que vocês estão vendo por aí, dificilmente chega, né, em 4%, 5%. Num estado de floresta, num estado de mata, você vai chegar a isso daqui. Agora, o que vocês veem, o que tem se visto aí nos solos ultimamente, na verdade, aí 1%, 2%, né, por causa do convencional. Por quê? Aí nós vamos ver isso daí. Por que que está tão baixo? Né? Por que que é tão baixo? Agora, veja, eu vou contar para vocês, então, a diferença. Né? Qual que é a diferença? Porque essa afirmação que nós estamos dizendo, né, que os solos têm que ser pobres, né, não somos nós, né, não sou eu que estou dizendo, não é nem Ana Primavera dizendo. Quem está dizendo é a própria natureza, é o próprio solo tropical, ele diz isso. E existe uma razão, então o nosso solo tropical tem uma razão de dizer, né, tem uma razão de ser, de deixar com que o solo seja pobre em minerais. Então, o solo, vamos até colocar aqui em vermelho, nós temos então o solo tropical, o solo tropical, né, e o temperado. Tá bom? Então o solo tropical, o que o solo tropical tem? Ele deve ser então, naturalmente, na natureza, ele é pobre, tá? Ele é pobre em minerais, porém, né, porém rico em vida. Ele é vivo, né, tem muita vida. E diferente dos solos temperados, que eles são ricos em minerais, né, eles são ricos e né, tem pouca vida. Tá, então, e aí é o grande, né, que a gente vê grande conflito, né, porque muitas vezes o que se implanta, a tecnologia do sistema que se implanta é aquela tecnologia que foi importada, né, de solos temperados, ou seja, da Europa, do próprio clima temperado dos Estados Unidos, trouxe para cá, para um solo tropical. E aí vocês vão ver que são ecossistemas diferentes, né, totalmente diferentes, e que ao você querer implantar uma tecnologia que é de um sistema em outro sistema, vai aí estar gerando os problemas que a gente vê hoje. E que não consegue, então, praticamente aí, criar essa vida no solo. Então, porque na verdade os solos tropicais, eles são pobres, né, em minerais, justamente por causa da sua gênese, ou seja, da história do seu solo, né, ou seja, na verdade, da história das suas rochas, né, então cada solo recebe, né, os minerais da sua rocha-mãe, né, então, de acordo com a história, faz parte, né, aqui vamos dizer assim, entre aspas, do DNA do solo, né, aqui nosso, dos sinos tropicais. E outra coisa é que, como chove muito nos trópicos, né, então lava-se, a chuva sempre lava muito esses minerais, né, então isso faz com que os solos fiquem pobres. Então agora eu vou explicar, tá? Agora tudo isso eu conceituei aqui, né, foi um conceito, né, uma base para a gente entender por que ele tem que ser pobre. Então, vamos lá. Acompanhe, vamos devagar, que não é tão simples de entender, mas vamos lá. Bom, os estômatos, eles são, vocês lembram dos estômatos? Então, acho que muito aí vocês na aula de biologia, isso é primeiro, segundo ano, terceiro ano, você aprende isso daí, até antes. Então, os estômatos, lembra dos estômatos? Os estômatos, né, que você pode encontrar nas folhas, né, e até nos galhos você encontra estômatos.
Então, esses estômatos são estruturas, né? São estruturas que eles, né? Vou ampliar ele aqui, mais ou menos assim. Né? Então, imagina que tem a folha. Aqui, esse é um estômato, tem vários desse aqui. Tá? Então, imagina que esse estômato é um órgão da folha, né? Seria uma estrutura, na verdade, que ele é responsável pela entrada e saída de gases. Então, quais gases aqui? Então, o CO2, né? Entra o CO2, a saída, né, do oxigênio, né, e tudo mais. E também da transpiração, né, da água, saída de água. Então, vamos lembrar como que acontece isso aí. Pelas leis, então, da osmose, a água ela flui dentro do... Vamos colocar aqui a teoria da osmose, então. Né? Vamos só relembrar esse conceito também que é importante. Tá? Então, como que funciona a osmose? Lembra? Então, a osmose, ela sempre vai passar... Imagina que aqui existe dois, né, frascos, né, dois copos, né, e que você tem água, H2O, mais sais. Tá? E aqui também, H2O, mais sais. Só que imagine, né, que aqui você tem mais sais e aqui você tem menos sais. Tá? Então, pela teoria da osmose, para onde vai a água? Se você... A osmose é assim, a água existe uma movimentação da água, né? Então, para onde é que vai essa água? A água vai sair, então, onde tem mais água e menos sal, para onde tem mais sais e menos água. Ou seja, ela vai do menos concentrado e para o mais concentrado. Tá? E essa água flui para aí. Então, quando eles estão abertos, então vamos voltar aqui para os estômatos. Quando os estômatos estão abertos, né, os minerais, os solutos, né, que são minerais que as raízes absorvem, né, o soluto, que é a solução, né, esses minerais mais a água absorvida pela planta, ela se acumula, né, aqui nos estômatos. Tá? Então, todo o processo de abertura e fechamento dos estômatos são ditos aí pela essa concentração osmótica. Então, se o estômato está com um acúmulo de soluto, ou seja, dessa substância de água mais os sais minerais, ele está mais concentrado. Então, ele irá demandar água, ele vai precisar de água. Tá? Então, eu lembro, mais concentrado, ele vai precisar de mais água para estar puxando. Então, tendo os minerais e a água, os estômatos, eles captam, ele é um sinal que ele fala, olha, nós temos na planta o que a gente precisa, que são os minerais e a água. Tá? Então, o que você vai precisar aí? Então, agora, pode mandar entrar, então, o gás carbono. Para quê? Para que, né, o gás carbono, para a gente aí tá podendo realizar a fotossíntese, né? Para a gente tá conseguindo trabalhar, usar a nossa energia aí. Então, os estômatos abertos, eles vão receber, quando os estômatos estão abertos, eles vão conseguir aí, então vai sair a água daqui, né, vai entrar, e vai entrar a água por baixo, né, então, pelas raízes. Então, começa a acontecer o quê? Um fluxo, é como se fosse uma bomba d'água, com os estômatos abertos, né, acontece a possibilidade é uma pressão, né? Ela puxa, é como se fosse uma bomba d'água, começa a puxar a água aqui pelas raízes. Então, assim, a planta ela funciona como uma bomba, tá? E aí, e o que ela puxa? Aí eu desenhei aqui, então, como se fosse um copo desse, né? Imagina, porque a planta ela não come o mineral, na verdade. Na verdade, ela toma a sopa de minerais, né? Que é o quê? A água, que está no solo, né? Mais os minerais, certo? Então ela puxa. Então essa água, essa sopa
de minerais, elas podem estar mais concentrada ou menos concentrada, tá? Então ela consegue aí, com o estômago aberto, tá puxando água, tá puxando isso daqui, a água mais nutrientes, né, que vai fazer todo o processo de fotossíntese. Então ela consegue aí produzir desse jeito, né, glicose mais o oxigênio. Então ela elimina, né, então como eu disse, essa água que ela puxou aqui, ela aproveitou os nutrientes, mas ela eliminou a água aqui pela transpiração e pelos estômagos. Tá? Mas aí que vai a grande questão. O que acontece no solo, aqui no clima tropical diferente dos temperados? Né? Então a gente vê horas calor, né? Horas muito sol, né? Horas muito quentes do dia. Então o que acontece? Existe um mecanismo, né, nessas plantas que quando está essas horas muito quentes, o que acontece? Está havendo uma perda muito grande de água. Tá? A planta começa a perder muita água. Então aí os estômatos, eles vão... O que a planta entende? Né? Que os estômatos devem ser fechados. Para quê? Para evitar a perda dessa água pelos estômatos. Então, como eu falei, eles fecham a bomba. Fecha a bomba. Então fecha, os estômagos já não perdem mais água. Então, só que, qual que é o problema de você fechar? Você fechou aqui, o que aconteceu? Você, né, deixou de captar o gás carbônico. E ao você deixar de captar o gás carbônico, o que você faz? Você diminuiu, então, a fotossíntese. Parou, né, você deixou de produzir energia. Então a planta fica parada, é um custo, né, que ela tem, né, vamos dizer assim, é um artifício que ela precisa fazer, ela passa por isso, mas, né, ela vai deixar de diminuir a fotossíntese dela, né, mas pelo menos aí ela está segurando a água, que é fundamental para ela. Tá? Então, com os estômagos aí fechados, ela não vai receber mais, né, a planta toda aí para de receber a energia. E aí, como é que faz então? Bom, então a concentração dela se reduz, né? O que vai acontecer? Então começa a diminuir aqui, né, a concentração de todos esses minerais e pela lei da osmose, né, agora vamos voltar na lei da osmose. O que acontece? A água ela segue então o fluxo do menos para o mais concentrado, lembra? Ela menos concentrado de sais e água. Então o que acontece? E aqui com o mais concentrado. Então nesse caso, se aqui diminuiu a concentração, tá? Diminuiu a concentração dessa, vamos prestar bem atenção que agora é importante isso aqui. Se você diminui a concentração, o que acontece aqui nessa solução aqui do solo? Essa solução, ela precisa estar também o quê? Baixa. Essa solução do solo precisa estar pobre. É aí que está. Ou seja, tem que ter poucos minerais na solução do solo. Vamos repetir para entender. Aqui diminuiu. Diminuiu porque ela fechou, né? Diminuiu a concentração. Se diminuiu a concentração aqui, o que vai precisar aqui? Também diminuir, precisa ser baixo. Por quê? Porque se aqui a concentração for alta, vamos supor, aqui a concentração de minerais for alta. Se for alta, o que vai acontecer? A água vai fluir para onde? Da planta para o solo. Então, enquanto que ela fez todo um mecanismo, né, se ela fez um mecanismo, toda a planta, para fechar ao custo de até diminuir a fotossíntese, ela diminuiu para perder água. Então a ideia é não perder água. Então, o que acontece? Ela também, se tem muito mineral aqui, ela vai perder por aqui. Então o que adiantou ela fechar por aqui? E se ela está perdendo aqui se tem muito mineral? Tá? E aí que a gente vai ver, né?
Então, na natureza, naturalmente, por inteligência da natureza, fica aqui nos trópicos, né? Aqui no clima tropical. A natureza, a própria natureza, ela disponibiliza poucos nutrientes aqui nas substâncias do solo, aqui, né? Na solução do solo. Então, é isso. E o que acontece geralmente, só para já entrar um pouquinho no assunto, o que as pessoas fazem? Coloca adubo mineral, né? Então vai contra esse fluxo, então joga lá os minerais de uma vez só, concentrado aqui no pé da planta, aumenta os minerais. O que vai acontecer? Vai puxar água. Então só daí já vai, né, contra a natureza desse clima aqui. Então a gente pode continuar aqui. Somente então quando a concentração da solução do solo for mais baixa, é que a seiva, para a seiva subir, precisa então ter essa concentração mais baixa. Senão ela não consegue absorver, vai ficar puxando de vez de absorver. Tá? Então, em contrapartida disso, né, qual que é o mecanismo que os solos tropicais, né, o clima tropical, qual o mecanismo que a natureza criou para resolver essa questão? Então, para que isso possa acontecer, o que precisa, então, ser muito intenso, né, para contrabalancear isso? Então, ele precisa de ter uma vida muito intensa no solo. Então, quem vai resolver esse problema, né, são os micro-organismos. Por quê? Aí é aqui que a gente vai entrar. Esses micro-organismos, que são os grandes responsáveis por estarem mobilizando esses nutrientes na hora que elas precisam. Então veja, o que acontece? Simplificando muito bem, os micro-organismos, eles vão colocando, mobilizando esses nutrientes aos poucos para as plantas aqui, tá? Se você tira esses micro-organismos, faz ao contrário, né? Mata, e quando eu falo, o que é matar os micro-organismos? Revolvimento de solo, não ter matéria orgânica no solo, não ter proteção, né? Existem aí, depois a gente vai falar uma aula só sobre isso, né? O que aumenta os micro-organismos ou não. Mas aqui, para a gente entrar, né? A gente já entrar no assunto, eu estou falando, não tem cobertura do solo, né? E então mata, ou seja, acaba-se com a vida do solo. Não tem uma estrutura, né? Não tem humus, e aí, quando você não tem os micro-organismos, você diminui o oxigênio, né, que você precisa, porque você modifica toda a estrutura do solo, né? Você cria compactações, diminui a entrada de água, se você não tem cobertura, não consegue segurar a água, ou seja, todo esse processo acaba com todo esse sistema, que é o grande responsável por o quê? Por estar aí, né, vamos dizer, mineralizando o solo, por estar aí jogando, dando comida para as plantas. Então, o que os micro-organismos fazem, eles vão pegando, né, eles criam todo o humus, que são reservas, são estruturas, né, e vai dando aos poucos. Olha, a planta precisa disso. Então, ela não pode ir acumulando, não pode acumular minerais no solo, tá bom? E também, o que acontece quando você tem pouco, né, também uma solução mais pobre de minerais aqui no solo, o que faz? Isso dá um sinal, né, informações para que as raízes procurem cada vez mais solos. Então, por isso que os solos são mais profundos, né, justamente, e as raízes elas vão procurar mais profundidade. Diferente do temperado. Temperado são solos mais rasos, e você vai ver que tem menos raízes.
Então, aqui, a planta, de uma maneira geral, ela vai precisar, ela é da natureza dela, explorar mais solo, justamente por causa disso, porque ela não tem, né, ela precisa, né, e principalmente. E aqui a gente vai ver que, na verdade, né, o que acontece vai ser aqui 15, 30 centímetros, né, esses micro-organismos vão agir principalmente aqui, né, 15, 30 aqui, no máximo 15, 30 centímetros. Por quê? Do solo. Porque é aqui que você vai encontrar o quê? O oxigênio. Porque esses micro-organismos, essas reações, né, eles precisam acontecer, né, com o oxigênio. Precisa ser aeróbico, tá bom? Para criar todo esse processo de decomposição da matéria orgânica, criação do humus e tudo mais. Então, daqui para baixo, na verdade, as funções principais das raízes vão ser principalmente aí buscar água, né, e fixação da planta no solo, né, ou seja, estrutura para segurar a planta no solo. Então aí, né, a Primavera, mais uma vez, ela explica, né, ela explica, por isso que ela sempre falou, né, da necessidade de estar mantendo o solo tropical sempre coberto, sempre com matéria orgânica, né, e que haja toda essa reciclagem dessa microvida no solo. Então, toda a própria fotossíntese, a biomassa é que vai alimentar esse solo. Então, o nosso grande moeda aqui, porque a gente sempre fala, então, não é a matéria orgânica para alimentar a planta. É isso que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Na verdade, a matéria orgânica, né, é para alimentar os micro-organismos do solo, para alimentar a vida no solo, né? Então, aí está a grande frase dela, né? Não é um solo rico que produz, mas um solo ativo. Um solo ativo, um solo vivo, né? Então é o solo vivo que vai produzir uma produção, uma grande produção, né? uma boa produtividade da área. Aqui eu vou dar, por exemplo, um exemplo, e aí a gente, né, vê, né, e aí as pessoas, né, o que elas fazem? Geralmente a produção natural joga, né, concentra na planta NPK, né, esquece dos micro-organismos, e vocês vão ver que aqui os grandes segredos que as pessoas, que está em todo esse sistema, que aqui nós estamos adubando o sistema. Nós não estamos adubando a planta, nós estamos sempre adubando o sistema. E aí as pessoas esquecem dos micro-organismos, né, dos micronutrientes, né? Então, o que são? Porque nós sabemos, né, de acordo com o Primavera, existem 45, né, aí, micronutrientes para a planta. E esquece todos esses. E aí, quando você joga também um NPK, você está, apesar você está colocando NPK, você vai desequilibrar toda essa solução. Então, além dessa solução, ela deve estar, então, em uma quantidade de nutrientes, né, de sais ali nessa solução, além de ter a quantidade certa, ela deve estar equilibrada em relação aos seus macro e micronutrientes. Porque se você coloca a dose de muito NPK, outra coisa que você vai estar desequilibrando os micronutrientes. Tá? Então, sempre que você coloca um nutriente no solo, se você não souber a quantidade, você vai estar desequilibrando o outro. E aí o que acontece, pessoal? Acontece desequilíbrio nutricional, aí não tem jeito. Deficiência, problemas na planta. Problemas na planta, né, na energia vital da planta. O que acontece? Plantas doentes, né, pragas e doenças. Tá? Então, aí, de vez de estar solucionando toda essa parte, vai estar aí, né, querendo jogar veneno numa planta doente. E aí o consumidor, a pessoa come o quê? Além de comer uma planta doente, ela vai comer o quê? Uma planta com veneno. Então, ela além doente e veneno. Porque lembra que antes dos agrotóxicos, né, das pragas e das doenças, né,
A planta já estava doente. Antes de vir bactérias, fungos, né, vem os vetores, as pragas, a planta já estava doente. Então, então a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, às vezes uma deficiência de boro, né, como ela fala, é mais comum, né, é comum uma deficiência de boro. Né, então ela causa um fracasso, né, por exemplo, causa um fracasso nas culturas, especialmente mandioca, batatinha, café, batata, citros e fumo, que ela diz, né? Por quê? Quando, apesar de todos os cuidados, a raiz da planta não se desenvolve. Você pode fazer todos os cuidados que você tem, e se você não tiver boro, né, você vai ter problema com a raiz vai ficar ali presa. Então, Ana Primavera aconselhava, né, que se fizesse, por exemplo, uma adubação com boro. Isso porque se você colocar, e são pequenas doses, tá? Sempre são pequenas doses, se você coloca boro, a quantidade certa de boro, você vai estar então, com raízes vigorosas. Então, aumentando as raízes, né, você vai ter mais áreas para ela ir buscando nutrientes, né, que está faltando para a planta. Então, você aplicar boro, você aumenta aqui o sistema radicular, né, as plantas são melhor nutridas, e elas podem aí esticar muito mais a sua vida útil. Né? E isso funciona muito bem para laranjeira, goiabeira, né, as pereiras e tudo mais. Então, e o que acontece? Quando você joga um NPK, por exemplo, você desequilibra esse boro no solo. Tá? Então é isso, além da quantidade certa na solução do solo, a quantidade certa, né, em relação à quantidade de sais, você tem que ter as doses corretas dos macro e micronutrientes. E aí você fala, né, mas quem que são os grandes aí? Né? Às vezes o homem, ele tenta equilibrar isso, faz um esforço enorme, cálculos e mais cálculos, e quem sabe muito bem equilibrar isso na natureza? São quem? Os próprios micro-organismos, eles são especialistas nisso. Então por que a gente não deixa com que os próprios micro-organismos, né, que vão estar jogando esses nutrientes no solo, na solução do solo, por que a gente não deixa? Porque eles sabem a dose exatamente de 45 micronutrientes. Né? Deixa ele trabalhar. Então você gasta-se uma energia enorme, né, para desequilibra, e depois tenta equilibrar e aí, né, dá todo o problema. E aí por isso que é importante a diversidade da matéria orgânica. Então é importante você ter a biodiversidade, você ter rotação de cultura, você ter os consórcios, ou seja, quanto mais espécies você tem no local, por quê? Porque cada espécie, né, ela traz um micronutriente diferente. Tá? Então não adianta, às vezes, você precisa ter esses 45 nutrientes no solo, né, micronutrientes no solo, que os micro-organismos vão levar para a planta, mas se não tiver na matéria orgânica, e como eu disse, cada planta, então cada planta ela traz uma quantidade a mais aí, e a menos de micronutrientes. Mas tudo bem, falei, né, de aplicar o boro, mas o uso desse micronutriente ele não resolve a questão por completo. Né? Mas você aplicar esse micronutriente é importante, mas ele não vai resolver o problema em questão. Mas ele dá tempo para o agricultor, né, para que o agricultor ele tente, então, tá resolvendo o problema. Então a gente sempre fala, né, todas essas, na verdade, né, o nosso grande insumo, né, o nosso grande o insumo, a gente não vai buscar os insumos externos, como a agricultura convencional sempre busca, sementes tecnológicas, né, o novo adubo, o novo agrotóxico. Não. O nosso insumo aqui vai ser o conhecimento. Você conhecer esses processos, né, e ir de acordo com a natureza, de acordo com a vida, não ir contra a vida como se faz. Né? Então, agora esses mecanismos que eu disse, por exemplo, você tentar jogar um micronutriente para equilibrar, né, como fala, né, você jogar aí caudas, né, como a própria agricultura orgânica ela faz, né, de você jogar uma cauda bordaleza,
Então, os próprios, como a gente diz, né, os próprios preparados, a gente usa muitos preparados homeopáticos ou preparados biodinâmicos, todos esses, na verdade, são, vamos dizer assim, muletas. Tá? Então, essas muletas são para quê? Para que o sistema ele consiga caminhar por conta própria, até ele conseguir. Mas depois que o sistema conseguiu caminhar por conta própria, né, você não precisa mais dessas muletas. Né? Então, um sistema na natureza, ele caminha por si só. Né? Se você souber, mas o começo, é claro, né, você precisa, quando houve uma degradação da natureza, perdeu-se essas informações, você vai estar reconstruindo todo esse sistema. Né? Você pode ajudar esse sistema através dessas muletas, mas que elas sejam temporárias. Tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas presas, né, nos preparados biodinâmicos, presas nos preparados homeopáticos, presas nas caudas, né, presas até nessas nutrições, que na verdade, né, são apenas uma ferramenta que a gente precisa para estar dando essa muleta, para dar um start novamente nesse sistema. Então agora o que a gente tem que fazer, principalmente, é estar criando condições para que a própria natureza ela crie por si só, né, essa nova vida. E você vai ver que tem uma hora que você não precisa mais de nada disso. Não precisa mais de insumos externos, não precisa mais de caudas, não precisa nada. Tá? Mas no começo talvez você precisa para estar ajudando, né, uma pessoa que sofreu, não está conseguindo andar, às vezes quebrou uma perna, ela precisa da muleta para estar andando, né? Você às vezes precisa ensinar seu filho a andar de bicicleta, ele precisa da rodinha, né? Você precisa talvez segurar ele ali um pouco, mas depois vai sozinho, não vai? Então esse que é né, o nosso objetivo é esse. Tá? Sempre. Por quê? Porque como que vai ser a nossa fonte de energia? Vai ser, né, claro, vai ser a nossa grande moeda, que é a biomassa, que é o grande carbono. Né? Por quê? Porque o carbono, né, é o que está relacionado com a nossa matéria orgânica, com o humus aqui. Então, tanto é que a matéria orgânica ela é medida pelo carbono. E a matéria orgânica vai ser a grande comida dos micro-organismos que vai estar alimentando, então, todo esse processo. Então é isso que a gente tem que ver. Por quê? Porque de tudo isso, apenas nós vamos ver, né, que apenas mais de 90% de toda a energia que se coloca num sistema vem do quê? Do Sol, vem da fotossíntese. Entendeu? Então, você vai ver que são 3%, 5%, né, máximo 7%, que vai estar aí, né, usando esses minerais do solo. O resto é tudo isso daqui, pessoal. Essas pequenas doses, né, os minerais, tudo, como eu disse, são apenas catalisadores de todo esse processo. Entendeu? Então, vamos pensar nisso, né, valorizando isso daqui, colocando energia no sistema, né, e sabendo, né, colocar a dose, sabendo criar condições necessárias para que os micro-organismos eles coloquem, então, a dose necessária para que a planta consiga puxar essa solução do solo, né, e conseguir se equilibrar. Então, voltando ao boro, então se muletas como essa, como aplicação de boro ou, né, aplicações de caudas, todas essas muletas que eu disse, se não for, né, aí eficaz, é claro que aí você pode estar aí fazendo um estudo do solo, né, fazendo uma análise mais técnica para resolver a grande causa em questão. Por quê? Então, resumindo, né, as pessoas vejam os sintomas finais, né, como os vírus, as bactérias, os fungos, né, as brocas, né, e quer combater isso daí. Né, e que, na verdade, não está indo na causa. Porque se apareceu os vírus, é porque as plantas já estão doentes antes, elas já estavam enfraquecidas. Tá? Então, você resolvendo esse problema, né, você resolvendo todo esse equilíbrio aqui que nós estamos dizendo, você não vai ter doença, não vai ter praga. Isso é certo, pessoal, isso é certo.
Então, isso, né, para quem sabe o que eu estou falando, é a teoria da trofobiose. Então, o que Ana Primavera sempre dizia é que os produtores eles fossem, né, e tentassem ser aí, o máximo independente nessas práticas, né, desses insumos externos que nós estamos dizendo. Por quê? Porque o próprio sistema, a própria natureza vai dar, né, o próprio conhecimento de tudo isso vai dar esses insumos que eles precisam. Então, como nós, para finalizar, nós podemos dizer que adubar, né, a adubação não é esses adubos que vocês veem por aí, né? Mas a adubação, na verdade, ela consiste em você vivificar a terra, dar vida, né? Ativar a terra. Isso é adubar. E aí você pode, então, e na verdade você vai utilizar alguns insumos, você pode, e aí você vai ver que a gente vai trabalhar com pequenas doses, né? E que na verdade os insumos que nós vamos utilizar, que são esterco, às vezes um esterco de gado, né, ou um pó de rocha, ou alguma coisa assim, né, ou um próprio nutriente, micronutriente, como eu disse o exemplo do boro, são na verdade para estimular não a planta, mas para estimular o processo. Tá? Então você estimula todo o sistema, né, e não a planta necessariamente. Então, isso que é ter uma visão holística, isso que é ter uma visão sistêmica. Tá? Então, para isso, é claro que você precisa conhecer os processos. Você precisa conhecer, né, e aí é através do olhar. Você precisa entender e você precisa olhar os porquês primeiro. Por quê? E não o como resolver. Você precisa entender por que resolver, né? Não como fazer, porque senão você precisa entender os conceitos, porque senão se você só entender como faz, fica muito técnico. E você vê, né? Se você tenta copiar uma receita que eles fizeram lá num clima temperado, trazer para cá, você vai estar sabendo como só, né? Aqui para o tropical. Então você tem que saber primeiro por que aqui. Para não cair, não copiar uma receita que não vai dar certo. Ali deu certo ali, não vai dar certo aqui. E sempre, né, a gente não se combate a causa. Né? A gente, na verdade, previne. A gente busca a causa e, sabendo a causa, a gente busca a prevenção, para que aquilo não aconteça. Então, muitas vezes, é claro que a gente não vai ser contra, se você precisar de, como eu disse, essas muletas, né? Na verdade, é como, né, a própria... Muitas vezes, né, você precisa salvar a planta ali, né? Não estou falando de agrotóxico, estou falando de salvar a planta ali, de jogar, como eu disse, né, desde jogar preparados, desde jogar micronutrientes, desde até, né, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós não recomendamos isso de jeito nenhum, né? Que seria um adubo foliar na própria folha, né? Porque a folha também tem a capacidade de estar absorvendo esses micronutrientes. Mas isso só justificaria, né, para esse socorro imediato. Mas você ficar dependendo disso é como você coloca uma pessoa que está numa UTI ou ela está precisando, você colocar soro, né? Você dá soro para ela, mas ela não vai viver de soro, né? Então o soro, né, as muletas, como eu estou dizendo, são apenas momentâneas naquele momento. Mas aí você já tem que rapidamente descobrir a causa. Descobrindo a causa, você vai prevenir para que aquilo não volte a acontecer. Tá? Então, desse jeito, né, é claro que, como para finalizar, então, como a própria Primavera diz, né, desse jeito, somente assim, a agricultura ela vai se tornar mais próspera, né? Vocês vão encontrar prosperidade na agricultura, ela vai ser mais econômica, né? E é muito mais bela, vai ser mais bela para todos, né? Então essa é a proposta, né, da agroecologia, né? A agroecologia que não é um simples, né, substituição de insumos, né?
Não é só isso, trocar adubo químico por adubo orgânico. Não é isso. Isso é agricultura. A agroecologia, ela é muito mais. A agroecologia, né? Você estudar a lógica do local, entender a lógica do local, né? E trabalhar de acordo com a lógica do local. Tá? Então, era isso. Nós vamos, então, essa apresentação ela tem uma continuidade, tá? Que nós vamos falar mais aí sobre a agroecologia. Tá? Então, aguardem as próximas apresentações, né? E que nós vamos falar sobre a diferença, né, de agroecologia, agricultura orgânica, agricultura convencional, e vocês vão ver, né, que onde está o erro de cada um, onde que está os equívocos, vamos dizer assim, de cada um, né, e por que hoje uma dá certo, a outra não dá certo, né, e tudo isso aí, né, baseado, pautado num conhecimento. Conhecimento da onde? Da própria natureza. Tá bom? Então eu espero que vocês tentei traduzir da forma mais clara para vocês, da forma mais didática. É um assunto difícil de entender, às vezes, complexo. Se você não entendeu, né, procure aí buscar voltar essa parte, entender essa parte de osmose, né, porque isso aqui é um entendimento difícil de muitos entender, é como a gente vê. Primavera batia sempre nessa tecla, né, dos micro-organismos, da questão de colocar o adubo certo, no local certo, a matéria orgânica, né, no lugar certo. E sempre, apesar de a gente ter, né, fazer toda uma lógica, é difícil de entender. Né, mesmo assim, né, mas ele é básico para você entender, para você realmente sair, conseguir sair, né, dessa prisão, que é um sistema que trouxeram importado para a gente e que muitos e muitos e muitos têm dificuldade de sair e entender, né, e realmente comprar essa ideia, realmente entender, incorporar dentro dela e seguir o seu caminho. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, até a nossa próxima apresentação. Um grande abraço e até lá!